Fala, meus amigos do canal da Celeiro, Léo por aqui. 2026, a gente deu uma segurada no conteúdo, né, pessoal? Tava organizando as coisas, montando o nosso itinerário de conteúdo, mas já começamos. Já tem vídeo aí no canal rodando. E agora, pessoal, eu volto aqui mais uma vez para falar para vocês do nosso Agrale 4200, da nossa série da recuperação, da restauração, da revitalização do Agrale, né, pessoal? Quem acompanhou a série aí sabe que a gente teve que fazer tudo nesse trator. Esse trator era uma sucata e a gente transformou ele nisso aqui. Ô, cameraman, dá uma geral de perto pro pessoal ver como ficou. Motor novo, a bomba hidráulica, pessoal, já é a correta. Essa bomba aí foi uma bomba produzida por nós. Ela é uma bomba que atinge até 50 litros por minuto de vazão. Esse trator já está com a direção hidrostática, né? Então tem a orbitralzinha aí, ó, embaixo do painel, pistãozinho na lateral, toda a parte de mangueira, coluna. A coluna já vem com o bracelete para colocar essa manete do acelerador que é a original. O volante, pessoal, trocamos o volante dele, ó, volantezinho mais compacto, trator acelerado com sucesso. Colocamos o estribo, mostra o estribo lá, cameraman, não perde o estribo. Esse estribo aqui, pessoal, é uma peculiaridade, né? O pessoal que acompanhou aí já viu a história dele, né? O porquê. Eu sou um caboclo baixo, eu tenho 1,70 m de altura e o estribo original dele aqui é esse aqui, né? Aqui no alto, ó. Então na hora que ia subir, pessoal, olha aqui o esforço que eu tinha que fazer e ó o joelhão aqui no painel, ó. Bati o joelho 3 vezes no painel desse trator, tinha que agarrar aqui no volante com força, né? Enfim, para fazer esse movimento. Fizemos então a escadinha de estribo, pessoal, ó, que você não passa nem perto dele para entrar no trator. Tá vendo? Movimenta, manobra, um produto barato, um produto acessível, que resolve um problema prático do dia a dia, principalmente o pessoal que já está mais de idade, o pessoal que já tem o joelho meio gasto, né? Então uma solução que você já encontra esse produto aqui no site da Celeiro, ou até no Mercado Livre, pessoal. A loja Celeiro tem loja oficial dentro do Mercado Livre. O estribo lateral. Tem ele para esse lado aqui, que é o lado esquerdo, e tem para o lado direito também. Nesse trator aqui a gente não colocou do lado direito. Na hora que a gente passar para lá, vocês vão ver, ele está inacessível lá de lá, por conta de todas as alterações hidráulicas que a gente fez nesse trator. Então, pessoal, trocamos, pintamos tudo. Esse reservatório aqui de combustível, o tanque de combustível dele é novo, tivemos que comprar novo. O contagiro aqui, o orímetro do trator é aquele eletrônico, né, elétrico. Ele não está ligado ainda, a gente precisa levar lá na autoelétrica para finalizar essa instalação, mas ele vai ter que ser esse aí, que é ligado no alternador. Trocamos os pneus do trator, tivemos que fazer um serviço aí nas rodas dele também, trocamos tudo, parte de parafuso, as fixações dele, tivemos que refazer os paralamas também, pessoal. Ah, aí na frente, aproveitando que você está aí na frente, fizemos toda essa parte, pessoal. Essa máscara aqui da luz interna ele não tinha, trocamos os 2 faróizinhos dele, colocamos todo o acabamento, isso aqui tudo refeito, pessoal, pintura. O escapamento, a gente optou por esse escape aqui, que é o escape maior com silenciador, né? Tivemos que fazer até um prolongadorzinho aqui, ó. O pessoal que está acompanhando a série viu também essa alteração. Fizemos paralamas, o paralama dele estava podre, pessoal. Então, aproveitamos só a estrutura interna, tivemos que fazer a parte de chaparia, corte e dobra, né? Fizemos a capota dele também, ó. Dá uma olhada aí como é que ficou. Ficou justa porque é um trator pequeno, mas deu certinho, pessoal. Os 2 pilares aqui da capota, fixado nas bases aqui dele, ó. E vamos colocar até o farol traseiro, ó. Aí colocamos ele um pouco mais no alto para não correr o risco de bater na cabeça aqui do operador, né? Ele não tá ligado ainda porque o cabeamento que foi feito acabou ficando um pouco curto. Como o trator vai para a autoelétrica para instalar o orímetro, já vai aproveitar também, fazer essa ligação aí, vai ficar bom, vai ficar chique. Terminando a parte estrutural do trator do lado de cá, a gente teve que fazer a instalação do filtro aqui, né, pré-filtro, trocamos todas essas peças, o filtro dele banhado a óleo, a parte aqui do alternador, suporte do alternador, esticador do alternador, o suporte aqui da frente, né, porque esse trator ele resfria por sucção a ar, né, pessoal? É o motor de 2 cilindros. Então, ele tem toda uma capa protetora ali na frente do motor. Tivemos que refazer ela também. E aí, pessoal, parte elétrica, fizemos a parte elétrica básica dele, não adicionamos nenhum instrumento elétrico nele, a não ser o contagiros, que vai ser
ainda ligado, mas é um instrumento simples, né? Um conta-giro desse aí você compra no Mercado Livre, por exemplo, instala aí no trator sem muitos problemas. O conta-giro original dele estava meio baleado, a gente optou por colocar esse que é mais prático, né? Atualmente tem essa tecnologia, então a gente optou por ela. E aí entramos na parte hidráulica. Então já tem no canal também a saga do hidráulico. A gente resolveu fazer esse reservatório de óleo, pessoal, que é um reservatório para a quantidade de óleo adequada para a bomba que a gente quis colocar nele, que é aquela bombinha que eu já mostrei para vocês. Então fizemos esse reservatório aqui. Ele é um reservatório de mais ou menos 60 litros de óleo. Você vê que o desenho dele ele é todo feito para caber na lateral, ele entra aqui, né, dentro da medida entre a lataria e o bloco do trator. Ele é fixado com abraçadeiras no bloco central, porque quando você enche uma caixa dessa aqui de óleo, ela por si só, a estrutura dela já é pesada, né? Na hora que você enche ela de óleo, pesa mais ainda. E aí você tem que observar essas questões, né? Então fizemos toda a ligação aqui, mangueira, bocal de alimentação, visor de nível de óleo, inclusive está faltando, precisamos completar um pouco de óleo aqui, porque a gente estava fazendo uns testes, mas foi essa instalação feita. E fizemos um hidráulico em linha, né? A gente acabou não mostrando muitos detalhes, porque como aqui é empresa, a gente vai fazendo na rotina do dia a dia, né, pessoal? Então, alguma coisinha não dá certo, vai para uma usinagem, faz uma alteração, volta, instala, prensa uma mangueira, muda a mangueira. Então, é muito detalhezinho que se você for fazer, vai dar uma saga de 3 anos, né? Então, a gente resolveu ir fazendo e produzindo conteúdo depois. Então, o que a gente fez, pessoal? Bomba ligada lá no lugar da bomba original. Beleza? Dimensionamos essa bomba para uma vazão que fosse alimentar todo o circuito, porque a gente fez uma ligação em série, né, em alguns lugares e em linha em outro sistema. Vou explicar para vocês. Vocês vão ver que o Megazord aqui ficou diferente. Inclusive, pessoal, a gente vai abrir aí tanto no Instagram quanto aqui no YouTube para dar nome pro trator. Então já deixa aí no comentário um nome que você achar interessante aí. Assiste o vídeo inteiro, vê tudo que ele tem, pensa no nome, deixa aí. A gente vai abrir a sériezinha para dar um nome pro trem aqui. Então fizemos a ligação aqui da bomba alimentando a hidrostática, que é o sistema de direção. Essa hidrostática que está aqui, pessoal, ela já é setada. Ela é feita, ela é setada de uma forma que ela dá uma pressão no retorno, que é uma pressão equivalente à alimentação de um sistema que você precisa para ligar em linha. Então a gente fez essa alteração no orbitrol para a gente conseguir fazer essa ligação em linha. Correto? Então o óleo vai lá na hidrostática, distribui nas mangueiras para funcionar aquele pistãozinho da direção lá na lateral, e o retorno da hidrostática ele já retorna com pressão. Como ele retorna com pressão, a gente utilizou ele, então é essa mangueira aqui, você vê que ela está passando lá por baixo, ó, dá para ver ela passar lá por baixo, aqui por dentro, aqui, ó, a parte de dentro, que ela passa lá embaixo. E ela vem até esse comando aqui, que ele passa então a ser o comando prioritário, é o comando principal. Então ela entra aí na pressão desse comando, certo? Esse comando aqui, pessoal, ele é um comando da MaxFluid, que é um comando que tem uma ligação em linha já interna, que é o pórtico N. Quando você vê um comando com um pórtico com a letra N, é porque ele é uma opção para você fazer uma ligação em série. Então aqui você precisa colocar essa válvula de retenção, né, para ele não dar um conflito de pressão aqui dentro. Você retira a pressão aqui pela mangueira, né, coloca o terminal na válvula e joga a pressão aqui, ó, pro segundo comando. Então esse comandinho aqui simples, ele é um comando secundário. E aí o que acontece com esse comando aqui? Então vamos finalizar aqui o comando primário. Então o comando primário está com essa ligação de entrada e saída, certo? Os corpos dele central aqui estão todos com mangueira para a gente ligar o terceiro ponto hidráulico, que a gente optou por colocar nesse trator um cilindro no terceiro ponto. Então, tanto que as mangueiras estão até sem engate rápido. A mangueira aqui está com o terminal ligado direto no cilindro e ela vem aqui no comando também já rosqueada direto com o terminal. Então, terminal, por quê? Porque esse terceiro ponto hidráulico a gente vai deixar fixo nesse trator. Então, por isso que a gente optou por colocar um comando triplo. Por que a gente optou pelo triplo? Porque uma via já ia ficar exclusiva para o terceiro ponto e a gente queria deixar 4 engates rápidos aqui na saída, ó. Então você pode ver que aqui tem o suporte para o comando duplo, vamos dizer, né? Que são de 4, com 4 engates rápidos, 2 pressão, 2 retorno. Por quê? Aqui a gente consegue funcionar, testar, né, um implemento que tenha 2 cilindros, por exemplo. Então
esse tratorzinho a gente já deixou dessa forma, porque ele está com uma vazão hidráulica muito boa, né? E é um trator, lembrando que a gente fez, ele não é um trator que vai ser usado na lida, né, pessoal? É um trator da empresa. Então é um trator que vai ser usado para teste. Então a gente quis exagerar também nesse hidráulico, vamos dizer assim, para mostrar para vocês que a hidráulica, pessoal, dá para ser usado como uma solução no seu trator. Porque às vezes você olha um tratorzinho simples desse aqui, igual é o Agrale, que é um trator feito para não ter muita capacidade hidráulica, né? O hidráulico original dele basicamente é só para o levante traseiro. Uma caixinha de óleo muito pequena, bem limitadinho. Quando você olha esse sistema, você pode pensar, pô, eu não consigo fazer muito com esse trator, né? Se eu quiser uma capacidade hidráulica melhor, eu vou ter que comprar outro trator, tem que trocar. E às vezes você vê que você consegue soluções hidráulicas e soluções baratas, pessoal. Então, se você quiser uma solução hidráulica para o seu trator, para o seu implemento, alguma ligação que você quiser fazer, procura Celeiro, pessoal. Celeiro é Celeiro Soluções Hidráulicas. E é um negócio B2C. A gente vende para o cliente, para o produtor. Então você está comprando direto da fábrica, né? Eliminando aí o atravessador, o que fica um custo muito mais acessível. Porque às vezes o pessoal tem aquilo na cabeça, né? Ah, é muito caro, o comando é caro, não sei o que é caro e tal. É caro você comprando numa loja, por exemplo, né? Então, tiver aí alguma dúvida, tiver precisando de alguma solução, não se esquece da Celeiro. Voltando aqui para ele então, pessoal. Beleza, comando primário ligado. A gente teve que fazer um jump no retorno dele aqui, que é o chamado jump hidráulico, né? Porque a gente está fazendo... toda a pressão ela vem em uma linha e todo o retorno volta em uma linha. Então a pressão, como ela é um circuito único, a gente foi ligando em série porque você tem essa opção do N, igual eu falei para vocês, né? Que é a válvula de retenção, você tira e joga para o próximo. O retorno, ele tem que ser feito. Então cada função tem o seu retorno na haste de simplização, aliás, na haste de duplação, né? Então você acionou, você mandou o óleo, você jogou, o óleo está retornando. Então esse óleo que está retornando, ele tem que ir para a caixa também. Além dessas funções de retorno que tem no comando, existe o retorno do comando, né? De todas as funções juntas. Então a gente está tirando esse retorno tudo por aqui, que é essa opção de cima. A gente teve que colocar 2 T's aqui para a gente conseguir ter a quantidade de pórticos para fazer esse retorno de ampeado. De ampeado como? Do comando secundário, que é o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então a gente tem um comando secundário aqui, que a pressão dele eu já expliquei para vocês, que vem lá da linha, e ela entra e ela vai dar carga hidráulica aqui nessas funções. Então essa função aqui manda a pressão pro cilindro lá do levante, né, dos braços traseiros, que é o cilindro que está aqui debaixo do banco, é o cilindro original. Ele está aqui embaixo do banco do trator, que você que tem uma gralha aí é igual ao seu cilindro, a gente não fez modificação nenhuma nele. O que a gente fez foi alterar essa instalação. Por quê, pessoal? Aquela válvula do levante, você que já teve problema com ela, você sabe. É uma válvula cara. Aquela válvula lá custa mais de R$2.000. Esse aqui, pessoal, é um comando de 300, 400 reais. Então, é isso que eu estou falando para vocês. É uma solução hidráulica, né? Então, para você fazer essa ligação, a gente manda o óleo pro cilindro que está lá embaixo do banco. Só que esse cilindro, como ele é um cilindro de levante, ele é um cilindro simplização. Ele não tem 2 pórticos. Aliás, ele tem 2 pórticos, mas o pórtico de trás do cilindro é um respiro, é um dreno, é um dreno hidráulico. Então o que acontece? Esse cilindro, na função dele, como ele ergue bastante peso, ele pode ter vazamento, vamos dizer assim, interno. E esse vazamento interno, ele tem que ter uma saída, e essa saída é o dreno, que é essa mangueira aqui, que é uma mangueira mais grossa. Se você filmar aqui, pode ver que o terminal dele aqui é bem maior, a bitola da mangueira é maior, porque ele não retorna compressão, ele é só um dreno aberto para o óleo voltar de dentro do cilindro. Então, como ele é uma espécie de retorno, porque é um óleo que está sendo perdido, ele volta aqui nesse retorno, que também é o retorno do comando, e que está sendo ligado de ampeado com o retorno do comando principal. Porque lá no comando principal sai a mangueira de retorno geral, que é a que volta aqui para a caixa de óleo. E também, pessoal, o retorno da função. Porque aí você pode falar, beleza, eu pressiono a alavanca aqui, eu estou mandando o óleo para lá. E a hora que eu puxo para ela voltar, o óleo vai voltar e eu tenho uma função de retorno pela haste aqui. Existe uma haste aqui dentro trabalhando. Ela também está ligada de ampeado no retorno lá. Então,
são essas observações que tem que ser feitas, né, para o pessoal entender que a ligação de pressão, você consegue fazer ela em linha, é uma linha de pressão. A ligação do retorno, você tem que observar todas essas desvios de óleo, essas perdas de óleo, essas divisões por retorno. Então tudo isso tem que ser observado para você conseguir criar essa linha e não ter nenhum tipo de problema de pressão conflitando, pressão no retorno, duas cargas de retorno juntas. Então são detalhes, né, que tem que ser observados, mas funciona. Então esse comando aqui é o comando que ficou para funcionar o pistãozinho embaixo do banco, que são os braços do levante traseiro do trator. E aqui, pessoal, a gente ousou colocar um joystick no comando, que esse joystick aí funciona as duas vias do comando principal, que é esse comando que está aqui atrás, que são as duas vias que acionam os engates rápidos. Então você puxando aqui para trás, para frente, você está funcionando uma via, e direita e esquerda a segunda via, né? Então para você que não conhece esse sistema de joystick, ele funciona dessa forma. Eu funciono, então, um comando duplo, vamos dizer assim, né? Para trás, para frente, para um lado, para o outro. Esse produto também tem na Celeiro e também é um produto acessível, pessoal. Às vezes você vê assim e fala, nossa, isso aí é um negócio caro e tal. A gente quis colocar nesse trator exatamente para fazer esse tipo de vídeo, exatamente para desmistificar esse tipo de questão. E essa caixinha aqui, pessoal, ela também é uma alavanca caixa acionada a cabo. Então ela é como se fosse um joystick, mas só com uma função de para frente e para trás. Ele não tem direita e esquerda. Essa função aqui é a função que está ligando, que está funcionando o cilindro do terceiro ponto, que é esse cilindro que fica fixo aqui. E uma coisa também que eu estava prestando atenção, que eu reparei, que a gente não fez, foi dar partida no trator, desde o começo da série. A gente não mostrou o trator funcionando. Então vamos ligar o trator, pessoal. Ligar o trator aqui para o pessoal ver. Subindo aqui no trem. Uma partida simples. Vou deixar ele no morto aqui. Então aqui, ó. Virei, lembrando, pessoal, vocês que acompanharam a série aí, vocês vão lembrar que a gente colocou uma bateria de capacidade maior, né? A gente colocou uma bateria de 100 amperes nesse trator. Por que a gente colocou uma bateria de 100 amperes? Para bater a mão e o trator funcionar, né? Então, funcionando, tranquilo, né? Aqui o acelerador, igual eu comentei com vocês, está ligado aqui, né, na coluna da direção hidrostática. Você vê que é o mesmo. E você jogando aqui pro final, o pessoal que tem a grale sabe que ele afoga o trator. Então ele é um afogador, né? Retornando aqui, você apaga o motor. Aí aqui, pessoal, é a parte que a gente deixou com a instalação dos faróis. Então dá uma olhada, dá um pulo lá na frente, acender o farol para o pessoal ver os estágios do farol, né? Tudo funcionando, a parte elétrica. Lembrando que a gente ainda tem que ligar esse farol aqui, o traseiro. Olha o que eu expliquei para vocês aqui, ó, que a gente colocou ele no alto, exatamente para não correr o risco de acabar batendo aqui nele, né? E ligamos a buzina também. Então vou mostrar para vocês, pessoal, essa parte do hidráulico aqui, né? Vou mostrar o braço levante, vocês verem o levante funcionando. Olha lá, pessoal, aqui no comando e os braços funcionando. Lembrando que esse braço, ele é padrão, pessoal, padrão de mercado, ó. Você abre ele, fecha ele. Agora o retorno dele, pessoal, tem que ter peso. Então pisa aí, cameraman, bota o pé aí, pisa pro pessoal ver, ó. Olha lá, eu tô puxando a alavanca aqui e fazendo peso, né? Joguei a alavanca e tem que ter o peso, porque ele é simples ação, né? E vou funcionar para vocês também aqui na alavanquinha o cilindro aqui, ó, do terceiro ponto que a gente colocou nele. A gente colocou um terceiro ponto bem parrudo, né, pessoal? Uma haste aqui bem firme, né? Para aguentar o pega mesmo. E aqui o retorno dela. E aí eu só não vou estar conseguindo funcionar para vocês aqui agora o joystick, porque a gente não tem implemento conectado. Mas aí seria na função aqui do joystick, né? Então,
apagar o trem aqui. Então é isso, pessoal. Vocês viram, né? Para quem acompanhou a série, a gente não tinha dado a partida no trator ainda, agora já está funcionando. E eu queria mostrar para vocês uma questão do braço traseiro aqui também, que a gente falou, mas eu acabei não comentando. Que esse braço traseiro aqui, esse conjunto, esse braço superior é o original do trator. Esse braço aqui vertical e a longarina inferior, que é essa daqui, ele não é mais o original. A gente fabricou. Isso aqui também é um produto, pessoal, que você também encontra na Celeiro. Então, o que aconteceu? A gente usou esse braço superior original, que é o braço do levante, e a longarina vertical, o braço vertical e a longarina, a gente fabricou ela para implemento padrão, para qualquer implemento. Porque você que tem o Agrale aí, você sabe que os tratores da Agrale, eles são feitos para você conectar implementos Lavrale. Então ele é aquele bracinho fixo, que é o pessoal fala que é o braço fechado, né? Você não tem movimentação. Então a gente fez um sistema como se fosse ali um esticador, né? Usando corrente, ó. Você regula ele aqui, você pode fechar ele na rosca aqui, que ele vai limitar, né? Aqui o balanço dele. E você pode deixar ele para colocar qualquer tipo de implemento. Inclusive, os próximos vídeos nossos com esse trator vai ser com implementos, pessoal. Então, vamos ter que dar uma organizada agora aqui no hidráulico. Montamos ele aqui só para fazer os testes. Lembrando, pessoal, também outro detalhe, como eu falei para vocês, é um trator de teste, é um trator aqui da empresa. E a gente poderia ter feito esse comando escondido. A gente poderia ter feito uma caixinha, colocado ele aqui, fechava, colocava ele por dentro e tal. Mas a gente optou por deixar esse comando aqui exatamente para gravar esse tipo de vídeo e conseguir mostrar o mais claro possível, né? Agora é só dar uma organizada aqui nele, batizar ele e colocar o implemento para vocês verem uma maquininha dessa simples, como que ela foi mudada, como que ela foi melhorada para a lida. Então, você que acompanhou a série aí, segue acompanhando. A gente não finaliza hoje a série do Agrale, porque a gente vai começar agora a testar implementos nele de fato. Mas é isso aí, pessoal. Então, você que gostou do nosso conteúdo, acompanhou aí praticamente um ano de série aí do Agrale, deixa o like, deixa o comentário, segue a gente lá no Instagram também, pessoal. @lojaceleiro no Instagram, no TikTok, no Facebook. E se inscreve no nosso canal aqui também, se lembra de ativar o sino para estar recebendo as notificações desses vídeos nossos que são semanais, né? Então toda semana a gente está trazendo esse tipo de conteúdo. E esse ano a gente vai trazer um conteúdo mais aplicado, né? Conteúdo mais mostrando aí, funcionar, roça, enfim. Vai acompanhando aí, pessoal. Valeu, obrigado!